Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. O vídeo de hoje fala sobre o processo evolutivo. E essa aula é importante para você entender, entre outras coisas, o sistema de classificação biológica, né? Parece que é uma coisa bem distante de evolução, mas na verdade tem tudo a ver com a evolução. Então, eu quero que você entenda que o processo de classificação biológica que se usa com maior sucesso é um processo que leva em conta o processo evolutivo das espécies de um modo geral. Então, basicamente, a gente tem uma ideia bem original, né? A vida, ela está em constante evolução. Um grupo de indivíduos pode ter uma certa semelhança física, mas a gente não sabe até que ponto existe uma semelhança 100%. Aliás, a gente pode até apostar que não existe essa semelhança em 100%. E por que eu estou falando assim? Porque, na verdade, todos os experimentos, todos os ensaios demonstram que existem diferenças entre seres vivos e que essas diferenças acontecem principalmente no patamar de moléculas, como o próprio DNA, né? E as suas moléculas que são fabricadas por ele, ou cuja a fórmula básica está impressa no próprio DNA. Então, eu quero fazer essa discussão com vocês sobre esse ponto de vista, tá? A evolução servindo como um argumento, servindo como uma ideia para conduzir a classificação biológica e o seu entendimento, tá? Então, a gente começa falando que existe na classificação biológica uma ideia de biodiversidade e que, na verdade, para você falar de biodiversidade, aí que entra a evolução, os seres vivos, né, eles fazem uma constante interação com o meio ambiente, uma constante interação, tá? E isso proporciona um processo de evolução e um aumento natural da biodiversidade. Então, a biodiversidade, ela é uma ideia de diversidade ou diversificação da vida. Então, existem inúmeras espécies de seres vivos fazendo parte do mundo. A gente nem tem condições de dizer quantos, né? Porém, são muitos. Nós poderíamos ficar, como de fato fazemos isso enquanto humanidade, nós estudamos as espécies, identificamos as espécies há muito tempo. Isso é um trabalho basicamente exaustivo e interminável, tamanha a quantidade de espécies que tem. Então, essa diversidade de espécies a gente denomina biodiversidade. Então, os seres vivos e o ambiente, eles estão em constante integração, tá? E isso proporciona um processo de evolução entre os seres vivos. Mas essa evolução, ela vai fazendo com que pequenas características novas apareçam e elas são transmitidas aos descendentes. Repare bem, nós temos um planeta que, tirando a parte viva, considerando só mesmo o planeta, nós podemos dizer que o planeta ele é uma estrutura que tem uma dinâmica, ele tem um movimento,
O planeta não é uma entidade parada, estática, um corpo celeste que vaga no espaço apenas. Não. Ele é um corpo celeste que vaga no espaço, mas que aqui na superfície dele, né, no patamar da atmosfera, né, o planeta está em constante modificação. Essa modificação, ela faz com que o planeta tenha uma característica, como se fosse um ser vivo, tá? Ele é mutante. Então, exemplos, mares que desaparecem e se tornam continente, né? Os mares que mudam de lugar e deixam no lugar deles desertos, né? Grandes extensões de terra que deixam de ser terra firme e passam a fazer parte do leito do mar. Isso nós já sabemos que acontece. Então a Terra, ela tem um movimento e cabe aos seres vivos que estão habitando esses lugares também tentarem de uma forma ou de outra sobreviver. Por quê? Porque eles precisam sobreviver instintivamente, então eles vão buscar uma nova alternativa. É uma grande seca que acaba assolando uma determinada região e obriga aqueles seres vivos a mudar de lugar, ou então a se adaptar com outro tipo de alimento, né? Isso causa uma grande mortalidade, é verdade, mas é isso que faz a espécie evoluir. Então entendam uma coisa, quando nós falamos de evolução das espécies, nós não estamos falando de cada indivíduo, nós estamos falando do grupo. Uma determinada espécie evolui, tá? E essa evolução de uma espécie é um grupo de seres vivos. Então esse grupo de seres vivos evolui. Então durante esse processo de evolução, né, existe alguma coisa nova na qual eles precisam se adaptar. Mas se adaptar como? Procurando uma nova fonte de alimento ou mudando de lugar, certo? Então isso causa um estresse muito grande naquela população. Isso causa mortalidade, né? Então isso é um processo natural. Os sobreviventes a esse novo desafio que aparece agora, eles serão sobreviventes de um processo de seleção natural, tá? Então essa seleção natural, ela é um fenômeno, né, que é do planeta e ele vai obrigar aquelas populações que formam as comunidades a se movimentar. Elas vão ter que se reinventar, né? Buscar outras formas de alimentação, viajar em busca de água, enfim, vão ter que sair daquela acomodação e ao sair daquela acomodação, eles acabam fazendo uma peregrinação evolutiva, né? Ou seja, eles vão se modificando às custas do sacrifício de uns e da sobrevivência de outros. Agora, os descendentes desses vitoriosos, né, desse grande desafio que é a seleção natural, eles serão resistentes também, porque eles vão herdar geneticamente aquilo que os pais deles herdaram quando passaram pelo processo de evolução. Então repare bem que existe um componente genético nessa história toda que vai fazer com que os seres vivos
evoluam, tá? Bom, é interessante nós levarmos em consideração que o termo biodiversidade, então, ele nos remete à diversidade de seres vivos. Porém, o que acontece na prática? Ele tem sido aplicado também a outras coisas, como, por exemplo, a diversidade de genes. Então, aquilo que a gente pensa sempre. Quando você olha um ser vivo e você compara com outro que é da mesma espécie, suponha que ambos sejam da mesma idade, do mesmo sexo, né? Da mesma linhagem, que significa da mesma família, eles serão muito semelhantes, mas eles não são, né, exatamente iguais. Eles têm uma certa proximidade, porém, alguma parte dos suas moléculas de DNA pode ser bem diferente do outro, ou mesmo que seja uma pequena diferença. Isso pode fazer com que um deles tenha muito sucesso, né, enquanto o outro acabe sucumbindo a alguma dificuldade que o meio ambiente oferece. Então, por isso que tem essa afirmativa, né? Ambiente e seres vivos estão em constante integração, certo? Bom, mas partindo para o lado dessa biodiversidade e da necessidade de se entender essa situação de evolução e até mesmo da morte de alguns indivíduos, né? Estudos recentes, né, do final do século XX e agora nesse começo de século XXI, eles acabam indicando que desde o início do século XX nós estamos vivendo mais um período de extinção iminente. Ou seja, nós estamos vivendo um período de muito perigo em relação à extinção de espécies. Ou seja, tivemos extinções de espécies no passado e foram fases de mudanças, são mudanças assim colossais, né? E nós estamos atravessando um novo período e que tudo indica que nós teremos mais um novo fenômeno de extinção em massa. Gente, o fenômeno de extinção em massa é uma coisa muito interessante do ponto de vista da evolução das espécies, tá? Então, o que acontece? É um evento, né, causado por um fenômeno colossal, e esse fenômeno leva a diversas espécies, ou seja, diversas populações, à extinção, à morte, né, no mesmo período e causados por um único fenômeno, né, o fenômeno principal, ou também pelos fenômenos secundários em razão desse fenômeno principal. Então vamos lá. Vamos pegar a extinção no período Cretáceo, os dinossauros que sucumbiram à eminente falta de oxigênio, por falta de fotossíntese, por mudança climática, ou seja, uma série de eventos causados por um que era o principal. Qual era o principal? A queda de um meteorito, tá? Esse meteorito caiu, né, e gerou uma série de fenômenos secundários que mudaram de tal forma o ambiente da Terra que acabaram levando esses grandes répteis à extinção, né? Então esse é um fenômeno causado por uma queda de um meteorito.
outros fenômenos já aconteceram. Então, a gente sabe que mudanças climáticas aconteceram antes disso e que levaram outras comunidades à extinção. Esses fenômenos climáticos, eles estão registrados nas rochas sedimentares. Então, o planeta, ele guarda essas cicatrizes, né, que são descobertas, né, pela ciência, e que elas indicam que naquele momento, daquele momento até tempos depois, houve uma morte acentuada de populações do nosso planeta. Então, essa morte acentuada de várias populações, causadas pelo fenômeno principal e seus fenômenos secundários, levam a um período de extinção em massa. O fato, gente, é que hoje em dia nós estamos vivendo um período de grandes transformações de ordem climática, principalmente. E essas transformações estão dando indícios de ser um fenômeno tão grandioso como estes que aconteceram no passado e que podem levar, então, à extinção de nossa espécie, né? Nós que somos os principais agentes dessas transformações e somos os seres mais complexos que nós conhecemos dentro da atualidade. Assim como, por exemplo, na época do Jurássico, nós tínhamos lá os dinossauros que eram seres mais complexos daquele momento. O fato de ser complexo não quer dizer que seja melhor, né? Atingiu um patamar de evolução interessante, mas não quer dizer que seja o melhor, tá? Muitas vezes, ser mais simples é mais vantajoso do que ser complexo. Os vírus, né, que o digam. Bom, passando adiante, a gente tem que ter então uma questão importante que, na verdade, eu já externei para vocês, né? Sabemos que existiram grandes eventos de extinção em massa, onde um número grande de espécies desapareceu. Isso tudo ao mesmo tempo. Há indícios que esses eventos aconteceram normalmente por causa de mudanças climáticas ou queda de meteoritos no nosso planeta em tempos, né, passados. Nos tempos atuais, qual é o provável fenômeno que ameaça a espécie ou as espécies, né, com uma nova extinção em massa? Então, esse é um ponto importante para a gente refletir. Se bem que a resposta está na cara. A Revolução Industrial, ela marcou a humanidade. Tá? E o século XX foi um século de grandes transformações ruins, inclusive com extinção de espécies, e que deram a essa nova geração, né, uma herança preocupante em relação ao nosso planeta. Uma herança em que nós temos que fazer com que a situação pare, né, na melhor das hipóteses, porque a gente sabe que retroceder ao passado é impossível. Isso porque o planeta também se comporta como um ser vivo. Ele tem um princípio chamado homeostase, que é a capacidade que o planeta tem de se reorganizar toda vez que acontece um fenômeno muito dramático. Bom, os fenômenos dramáticos costumam acontecer num tempo X, né? Um grande reviravolta, como a queda de um meteorito, ou lentamente, como uma mudança climática.
Só que as mudanças climáticas que o nosso planeta já sofreu são mudanças lentas, né, que passaram a fazer parte do novo planeta de então, e os seres vivos tiveram um tempo para se acomodar nessa situação. Hoje, as mudanças climáticas causadas pelos seres humanos são tão rápidas que elas superam a capacidade dos seres vivos e do planeta de se reorganizar, de sofrer essa tal homeostase. Então essa é uma grande dificuldade que a gente tem, tá? Então a gente pode ter alguns exemplos como as queimadas causadas pelo ser humano, seja intencionalmente ou acidentalmente, elas são capazes de causar uma grande mortalidade num determinado local. Isso a gente sabe que acontece. Outra coisa importante do nosso dia a dia é a emissão de gases que a nossa atividade industrial oferece ao planeta. Então, esses gases, essas partículas lançadas pela atividade industrial, elas são responsáveis pelo efeito estufa, né, ou pelo aumento do efeito estufa. Se você quiser considerar o efeito estufa um fenômeno natural, então o aumento do efeito estufa é causado pela atividade humana. Não podemos deixar de considerar que esse monte de fumaça que a gente libera na atmosfera não faz efeito no equilíbrio do nosso planeta. É impossível não proporcionar nada. É óbvio que eles têm um papel importante na composição da atmosfera e, consequentemente, quem sabe disso, né, a atmosfera, ela também participa da temperatura do planeta, né? Porque ela é uma camada de ar que faz parte do nosso planeta. Haja vista que para se fazer um acompanhamento da meteorologia, você se baseia em quem? Que parte do planeta? Na atmosfera. Tá? Então a atmosfera é incrivelmente responsável pela temperatura. E a emissão desses gases, obviamente, a emissão vai participar de uma forma ou de outra nessa mudança. Outra coisa que também a gente tem que lembrar é a poluição do solo, a poluição da água, né? São fatores que mudam muito drasticamente a relação entre os seres vivos aquáticos, né, e seu ambiente, a propagação de doenças através do solo contaminado. Então, o solo, a água, eles sofrem muito com a interferência humana através do lixo. Que, a princípio, o lixo é um fenômeno unicamente humano. Só o humano produz lixo. Só o humano acumula coisas, né? Coisas sem utilidade, né? Só o humano produz substâncias que não se decompõem naturalmente no meio ambiente. Então, só o humano é capaz de produzir lixo. Então, a partir do momento em que o ser humano habita o planeta, né, a produção de lixo é garantida. Sempre vai acontecer isso, né? E também a gente pode destacar, não estou citando todas, mas enfim, eu acho que merece destaque também o desmatamento, por que não? Uma vez que nós vivemos num país que detém uma grande área de floresta tropical. Aliás, a maior floresta tropical está no Brasil. Não é a maior floresta do mundo,
tá? Mas é a maior floresta tropical do mundo. Existem outras florestas que são imensas, maiores do que a floresta amazônica, por exemplo, está inclusive na Rússia, mas não é uma floresta tropical. Pensa bem, no hemisfério sul do planeta, a quantidade de terras contínuas é menor do que no hemisfério norte. Ou seja, no hemisfério sul você tem mais oceano do que terra. Então, é importante, né, a presença desses grandes biomas florestais no hemisfério sul, para dar um equilíbrio de temperatura durante as fases, né, do planeta nas estações do ano. Por quê? Porque no inverno a quantidade de árvores que existem no hemisfério norte é tão grande que no inverno, quando parte das florestas é coberta de neve e parte perde as folhas no outono, né, a produção de fotossíntese e de oxigênio, ela cai. Então, para isso, existe a necessidade de floresta verde no hemisfério sul, porque enquanto o hemisfério norte está com baixa produção de matéria orgânica e fotossíntese, consequentemente, o hemisfério sul está em alta produção, tá? E o Brasil é responsável pela maior floresta tropical do hemisfério sul. Então, portanto, nós temos uma participação importante no equilíbrio do clima da Terra, né? Então, isso é importante. Não estou falando da produção de oxigênio, porque esta é uma função do Oceano Atlântico, através das microalgas. Mas em relação ao equilíbrio de temperatura, né, e ao regime das chuvas, é fundamental preservar a floresta, né? Porque nós teremos um grande impacto negativo com a extinção desses grandes biomas. Pois é, e aí a gente fica pensando esses conhecimentos todos que hoje em dia nós podemos avaliar, né, que são positivos ou negativos, enfim, mas na verdade, para falar de evolução das espécies, a gente tem que voltar ao passado. Por quê? Porque as ideias evolutivas, elas são pertinentes ao acúmulo de conhecimentos que os seres humanos tiveram ao conhecer o mundo. Repare bem, nós temos hoje uma visão de mundo muito diferente do que tínhamos na época do descobrimento do Brasil, por exemplo, né? Século XVI. Por quê? Porque antes desse século XVI, até antes, o mundo civilizado, o mundo que produzia conhecimento, que fazia publicações na forma escrita, se resumia à Europa. Então, o mundo era a Europa. Então, a Europa daquela época, ela era o celeiro do conhecimento do mundo. Porém, geograficamente, as pessoas estavam presas àquele continente, ou seja, elas tinham um conhecimento daquilo que elas conseguiam ver dentro daquela área geográfica. Eles não ultrapassavam essa área geográfica. Por mais rica que seja a biodiversidade na Europa, ela não oferecia ao ser humano uma visão ampla do que existia no planeta. Até porque o bioma ou os biomas de uma determinada região, eles são diferentes de outras regiões.
Então você não pode, por amostragem, determinar com certeza qual é a biodiversidade do mundo olhando apenas para um pedaço dele. Muito bem, aí o que aconteceu? A expansão das navegações pelo mundo, né? Então apareceu aí uma figura interessante, né? Um pesquisador que se denominava naturalista. Pois é, a palavra naturalista nos remete à natureza. Então, era um vivenciador e um pesquisador da natureza. E a natureza envolve, repare, a parte física e a parte viva. Então, existiam naturalistas empenhados em conhecer o mundo físico, outros em conhecer o mundo vivo. E alguns faziam a comunhão desses dois mundos, o que é muito interessante. E aí a gente já começa a entrar no mundo dos naturalistas, como Charles Darwin. Aí esse é o principal personagem da evolução das espécies. Então, vamos pegar ali século XVIII, né? Os naturalistas, acreditando ou não acreditando na evolução das espécies, né? Eles tiveram que buscar explicações para um conjunto de descobertas que estavam acontecendo naquela época por conta das navegações, né? Já vinham sendo feitas há muito tempo, em séculos anteriores. Então, desde quando o europeu saiu do seu continente e com suas caravelas começaram a circular o mundo, conhecendo novos continentes e novas naturezas, no sentido de biodiversidade, eles começaram a trazer informações que até aquele momento eram informações inéditas de fenômenos inexplicáveis, né? E esses fenômenos, né? As grandes navegações, elas do século XV, do século XVI, elas levaram os europeus às novas descobertas em relação a essa biodiversidade toda. E aí iniciou-se uma prática de se embarcar em navios que eram navios que não necessariamente eram navios de expedição, eram navios mercantes, tá? Eram navios comerciais. Então o navio simplesmente ia fazer uma rota de comércio, e o naturalista entrava naquele navio e aproveitava essa viagem para coletar informações das descobertas desse novo mundo, que na verdade não era um, né? Eram vários mundos diferentes na América do Norte, na América do Sul, na Índia, né? Na Ásia como um todo. Então o comércio, ele proporcionou essa oportunidade de conhecer o mundo. Então é isso que traz para a evolução uma oportunidade de conhecimento que vai finalizar-se com as grandes teorias sobre a evolução das espécies, né? Bom, o surgimento das ideias evolucionistas, elas começam dessa forma. Então, a gente pode pegar, por exemplo, o caso do Darwin. O Darwin viajou por 5 anos em uma expedição, né, num navio chamado Beagle, e onde ele circundou o continente sul-americano, foi até o Oceano Pacífico,
foi até as Ilhas Galápagos, o arquipélago de Galápagos, próximo ao Equador, voltou novamente, esteve no Brasil, inclusive, por 2 vezes, na ida e na volta. Esteve em Pernambuco, esteve no Rio de Janeiro, e cabe salientar agora, até vou dar uma pausa nesse ritmo, para a gente poder, eu vou ler para vocês um relato do Darwin a respeito do Brasil, em particular naquela época. Bem, gente, 1836, tá? Foi a segunda passagem dele. O Darwin, ele descreveu com muita precisão, que era uma coisa que os naturalistas faziam, escrita, desenho, todas as impressões. No caso do Darwin, além da escrita, da esquematização, do desenho, também a coleta de materiais, né? Coisas, objetos, restos, fósseis, enfim, materiais que deram a ele condições de fortalecer a sua teoria. Porém, um relato que eu acho muito oportuno nos dias de hoje é a gente pensar que, além dele ter a possibilidade de estudar a natureza, seja ela física ou animal, ele também teve a experiência de conhecer novos povos. Inclusive, existiam naturalistas que se dedicavam exclusivamente ao conhecimento antropológico. Pois bem, um relato do Darwin nesse ponto social do Brasil, ele nos traz uma revelação bastante surpreendente para a época, porque em 1836, quando aqui esteve, o Brasil vivia o tempo da escravatura. E olha só o que o Darwin relatou sobre isso. Diz ele, entre aspas, no dia 19 de agosto, deixamos finalmente as costas do Brasil. Dou graças a Deus e espero nunca mais visitar um país de escravos. Até o dia de hoje, sempre que ouço um grito distante, lembro-me vivamente do momento doloroso que senti quando passei por uma casa em Pernambuco, Recife no caso. Ouvi os mais angustiosos gemidos e não tenho dúvida nenhuma de que algum miserável escravo estava sendo torturado. Entretanto, sentia-me tão impotente quanto uma criança, para até mesmo dar demonstrações. Julguei que os gemidos partiam de um escravo trucidado, pois me disseram ser esse o caso. Em outra ocasião, no Rio de Janeiro, morei em frente de uma velha senhora que possuía parafusos para comprimir os dedos de suas escravas. Estive numa casa onde um jovem mulato sofria diariamente e a cada hora aviltamentos, castigos e perseguições suficientes para despedaçar o espírito mesmo do animal mais desgraçado. Esses atos são praticados e validados por homens que professam amar o próximo como a si mesmo, que dizem crer em Deus e oram para que sua vontade se faça sobre a terra. Nós estamos no início do mês de junho, onde o mundo passa
apesar da epidemia toda, por protestos no mundo inteiro sobre a discriminação racial, inclusive aqui no Brasil. Pois cabe, com essa leitura, lembrar que essa situação ela é muito mais orgânica, visceral, do que o que a gente pode imaginar. Que talvez várias manifestações não sejam suficientes para mudar o estado de comportamento da sociedade brasileira diante dessa situação. Portanto, a gente espera que isso mude, mas percebam, a gente já ouve por aí, em relatos descritos em livros de história, que a escravidão no Brasil foi uma das mais cruéis do mundo. E esse relato do Darwin fortalece essa ideia, né? Portanto, humanos considerando outros humanos como se não fossem humanos. Pois bem, no caso, voltando aqui nas ideias evolucionistas, a gente vai ter algumas coisinhas que foram se juntando, né? Antes do evolucionismo fazer parte do cotidiano científico, o criacionismo, né, que é uma linha de pensamento que considera os seres vivos como uma criação divina, né? E assim criados, os seres não mudavam, né? Pode passar o tempo que for, eles não mudavam, né? As características eram fixas, e isso deu origem a um pensamento meio científico chamado de fixismo, tá? Então esse fixismo eles tinham uma ideia de que os seres vivos eram fixos e imutáveis. Então, essa palavra fixismo significa não evoluir, tá? Nessa época, acreditava-se que as diferentes classes de tipos naturais eram caracterizadas por uma essência própria, ou seja, todo tipo de ser vivo, toda espécie tinha uma essência própria, uma origem própria, tá? E essa origem, quer dizer, tudo que você vê hoje surgiu com uma finalidade própria. Então você pode pegar, por exemplo, o ser humano. O ser humano ele surgiu por uma essência humana, ou a uma essência da espécie humana. E ela surgiu como é hoje, não houve modificações. Se você pegar, por exemplo, os cães, né? Os cães, eles surgiram, eles tinham uma essência própria, ou seja, eles surgiram na Terra como cães, da mesma forma que são hoje. Não houve mudança, né? Portanto, não houve evolução. Então, todos os animais, todas as plantas, enfim, eles surgiram do jeito que são hoje. Todos tinham uma essência própria, não tiveram nenhum tipo de relação entre eles e não tiveram nenhuma evolução. São fixos e imutáveis. Essa é a ideia. Então, essa forma de pensar, ela explica o pensamento fixista que muitos naturalistas seguiam. O fato de você ser naturalista não quer dizer que você não acreditava nisso. Você poderia ser fixista e naturalista. Como aconteceu, por exemplo, com Linneu. Linneu, um grande naturalista que criou o sistema de classificação biológica que nós usamos até os dias de hoje. Pois bem, ele era um fixista. Agora, ser fixista e naturalista, convenhamos, são duas coisas difíceis de
ter um caminho comum. Por quê? Porque você, ao estudar a biodiversidade, você vai deparar-se com situações que demonstram, que mostram, evidenciam que a existência de uma evolução com o passar do tempo. Você pode encontrar espécies não vivas, mas em fósseis, que não existem mais, ou seja, elas se extinguiram. Então, a ideia fixista, ela se desmancha um pouco com essa descoberta de fósseis. Porque se todos nasceram juntos e são imutáveis, então no passado existia muito mais espécies do que hoje. Por quê? Porque algumas se extinguiram, ainda tem um monte por aí, né? Então, na verdade, para a gente ir mais além, depois a gente pode esmiuçar numa outra oportunidade, mas as ideias evolucionistas, elas começaram a ser consagradas a partir de 1858, né? Quando Darwin já estava de volta na Inglaterra, né? O Darwin, né? E um outro naturalista chamado Alfred Russel Wallace, mais comumente conhecido como Wallace. Eles divulgaram os seus conceitos sobre a evolução por seleção natural. A ideia de evolução por seleção natural, ela é de Darwin e Wallace. O Wallace não é tão conhecido como Darwin, mas é por causa da forma com que Darwin reuniu essas provas para poder trilhar uma lógica, né, para sua teoria. Muito bem, aí o Wallace, ele é considerado também uma pessoa importante nesse ponto. E por que a gente coloca os dois? O Wallace era o que do Darwin? Era assistente? Era o que? Eles não trabalharam juntos. Isso aqui é fundamental para reforçar a teoria. Darwin, né, e o Wallace, eles não trabalharam juntos e chegaram à mesma conclusão. Então, quando duas ou mais pessoas trabalham separadamente e chegam à mesma conclusão, para a ciência isso significa que existe uma linha de pensamento em trabalhos independentes que convergiram para o mesmo resultado. É sinal de que a teoria é verdadeira. Portanto, é incrível a gente imaginar tanta coincidência, né? Ou os dois erraram com tanta propriedade, ou os dois chegaram ao que era uma verdade. Tá? Então, essa que é a grande ideia, ou o grande barato do trabalho de ambos, né? E aí a gente deve atribuir, quando se fala em evolução por seleção natural, a gente não pode esquecer o nome do Wallace. Então tem que ser Darwin e Wallace, tá? Muito bom. Aliás, depois eu até conto para vocês que me parece que o Darwin só publicou o livro dele por conta do Wallace, que conhecia o Darwin, né? Escreveu para Darwin, e Darwin ficou um pouco preocupado com a situação, né? De outra pessoa também ter encontrado uma solução para um problema. Então, o Darwin, como tinha um material muito rico na época, ele acabou publicando, tá? Então, parece que ele estava meio preguiçoso para publicar esse livro, né? Então, o livro aparece em 1859,
o livro que até hoje ele é considerado o mais importante da história da biologia. Olha só. Então, A Origem das Espécies. Tá aí, ó. O livro A Origem das Espécies, tá? Através da seleção natural, tá? Então, o que acontece aqui? Isso aqui é uma cópia, é um exemplar da primeira edição, né? Hoje em dia você encontra isso aí traduzido em todo o mundo, né? Mas isso aí é o original, um dos originais. A Origem das Espécies. O Darwin não usou a palavra evolução nessa obra. Ele não usou a palavra evolução, tá? Mas ele fez referências a um processo, que esse processo gerou até uma certa complicação para ele mesmo. Ele falou em descendência com modificações. Então, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que o ser vivo nasce, ele é descendente de um outro, mas ele traz modificações. Então, por exemplo, quando um ser vivo surge através da reprodução, ele pode surgir apesar dele ser descendente daqueles macho e fêmea ascendentes, eles podem trazer modificações. Então, de uma geração para outra, segundo Darwin, podem acontecer modificações. Essas pequenas modificações podem dar origem no futuro a novas espécies, tá? Então, uma grande quantidade de dados que ele trouxe, principalmente ao longo da sua vivência a bordo do navio Beagle e desembarcando em vários lugares do mundo, deu a Darwin a solidez, né, na finalização da sua obra quando ele chegou de volta lá na Inglaterra, tá bom? Então isso é uma situação bem original que caracteriza o Darwin e que deixa o Darwin numa situação muito privilegiada naquele momento. E também a gente lembrar que as ideias do Darwin, elas também mostraram que outra corrente de pensamento não é aplicável aos seres vivos. Essa corrente de pensamento chama-se teleologia. Em curtas palavras, a teleologia, ela propaga que tudo tem uma finalidade, tá? Determinada. O que também é chamado de finalismo. Ou seja, todos os seres vivos têm uma finalidade, tem um finalismo. O fato do Darwin ter afirmado que entre uma geração e outra os seres podem nascer já com modificações, e essas modificações elas eram acidentais, isso tira o determinismo que pregava a teleologia. Então, na verdade, isso causou um grande incômodo para o próprio Darwin. Por quê? Porque o próprio Darwin não sabia explicar como surgiam essas pequenas modificações. Mas hoje, essas pequenas modificações já são explicadas através da genética. É o que a gente chama de neodarwinismo, tá? Bom, foi a partir do trabalho do Darwin também que se começou a aceitar o fato de que as espécies mudam ao longo do tempo, originando novas espécies, tá? Então, a explicação dada por Darwin e o Wallace, não vamos esquecer dele, para o processo de mudança e que leva
a maior adaptação do indivíduo ao meio é a seleção natural. Então, a seleção natural é o carro-chefe do evolucionismo. E é o que norteia toda a experiência científica contemporânea que se faz usando a ciência médica, biológica e tudo mais. Então, só para dar uma definição, né, formal, essa definição de seleção natural, que vocês estão vendo aí. A ação da seleção natural consiste em selecionar indivíduos mais adaptados a determinada condição ecológica, eliminando aqueles desvantajosos para essa mesma condição. A expressão mais adaptado refere-se à maior probabilidade de determinado indivíduo sobreviver e deixar descendentes em determinado lugar ou em determinado ambiente, certo? Então, gente, essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês nesse vídeo, para depois a gente poder aprofundarmos mais. Nós podemos fazer um trabalho mais específico, principalmente naqueles que vieram antes do Darwin, né? No caso, você tem o Lamarck, que é muito importante. O lamarckismo é também uma ideia muito interessante, mas tem suas falhas. Mas é uma teoria muito atraente. Eu fico por aqui e volto num outro vídeo para continuar essa história. Tchau!